mensagem de hoje, que tem por base o texto do Antigo Testamento de Jeremias. Jeremias capítulo 18, versículos 1 até o 12. E destacamos o versículo 12 que diz assim: Deus disse, eles vão responder. Não adianta. Nós vamos seguir os nossos planos. Todos nós vamos agir de acordo com a teimosia e a maldade do nosso coração. O tema de hoje é: Deus tem perdão a todos os que se arrependem. O profeta Jeremias foi enviado por Deus para pregar ao povo que se arrependessem. E para ele fazer isso da melhor forma, Deus falou para ele visitar o oleiro. O oleiro é aquele que faz vasos de barro. Pode fazer também outras coisas de barro, mas especialmente vasos de barro. Então ele foi lá olhar o oleiro como ele trabalhava. E ele enxergava o oleiro que, quando cometia algum erro, ou então aquele vaso não era perfeito como ele queria, ele desmanchava tudo e começava de novo. Então Deus falou para ele dessa forma: Eu sou o oleiro, e tudo o que não é do jeito que deve ser, será destruído. Mas o que é que deve ser e como é que deve ser de forma perfeita? Deus nunca falou para o povo que eles tinham que ser somente santos. Deus sabia que eles eram pecadores e não havia possibilidade, depois da queda de Adão e Eva em pecado, de nascer uma pessoa santa. Não tinha essa possibilidade de existir pessoas santas aqui no mundo. Mas Deus queria que eles fossem pessoas que confiavam no Senhor e fossem pedir o perdão ao Senhor e modificassem a atitude errada para viverem conforme o que Deus quer. Esses eram os vasos perfeitos, os vasos bons. E aqueles que não queriam confessar o seu pecado a Deus, não queriam saber de Deus e queriam continuar na teimosia e na maldade, aqueles eram destruídos. Era tão simples de compreender. E isso Jeremias deveria falar para Judá, para Jerusalém. Mas a resposta daquele povo, Deus já adiantou ela para Jeremias. Deus sabia o que o povo iria falar. Não adianta vir falar conosco, nós vamos continuar com os nossos próprios planos e não queremos seguir a Deus. Nós vamos ficar na nossa teimosia e na nossa maldade. Veja, lidar com pessoas teimosas é difícil. Agora, se nós juntarmos uma teimosia com maldade, isso é terrível. Isso é difícil de lidar. E Deus está falando assim que Ele não vai tolerar nem um povo, nem uma nação, nem as pessoas que agem desta forma. Mas, por outro lado, a pregação de Jeremias é a nossa pregação, onde Jeremias fala: arrependam-se, onde nós podemos falar, instruídos pelo Espírito Santo, a dizer a todos vocês, a todos nós: vamos nos arrepender dos nossos pecados e, no arrependimento, pedir o perdão a Deus e deixar o pecado de lado, não praticá-lo mais, e pedir a ajuda de Deus para que nós possamos nos desviar desses pecados. Mas, infelizmente, a maioria vai continuar nos seus próprios planos, nos seus próprios pecados, e são teimosos o suficientes para não parar. E aí vem a maldade. Quem está longe de Deus vai praticar a maldade, não vai praticar a bondade.
Por isso, cuidado com pessoas que não são cristãs. Dia mais, dia menos, essas pessoas vão mostrar a maldade que tem no coração. Podem disfarçar, sim, podem disfarçar, mas um dia nós veremos a maldade. Por isso, tomemos um cuidado com isso e nós não sejamos também teimosos e maldosos e possamos nós pedir o perdão ao Senhor e seguir junto com o Senhor o caminho da paz. Jeremias não teve sucesso. Pouquíssimas pessoas ouviram a mensagem do arrependimento. E em nossos dias, como isso será? Podemos também quase que ter a certeza que a grande maioria não quer se arrepender, não quer pedir o perdão a Deus, não quer mudar de atitude, ao invés disso, segue o mesmo plano de destruição, plano que os levará para o inferno, plano de teimosia, plano de maldade. Enquanto há tempo ainda, vamos ouvir a mensagem do Senhor que nos chama ao arrependimento verdadeiro e ao perdão. Arrepender-se diariamente, receber diariamente o perdão de Deus, é isso que Deus quer de nós. Ele não está pedindo que nós sejamos pessoas santas aqui na terra. É claro que Ele nos pede que nós sejamos pessoas boas, mas santas nós não somos, não tem como, é impossível aqui na terra. Por isso vamos pedir que Deus nos ajude e Ele vai realmente nos ajudar. E Ele vai mover o nosso coração no arrependimento verdadeiro e assim Ele trará o seu perdão. Viver junto com Deus é viver arrependido. E Deus sempre tem perdão àquele que está arrependido. E Ele faz isso através de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Vamos orar? Querido Pai Celestial, nós te agradecemos porque podemos contar contigo e com a tua força, porque é pela tua força, pela tua graça, que nós conseguimos nos arrepender e receber de ti o perdão. Nós, por nós mesmos, seríamos iguais a todo mundo, teimosos e maldosos. Mas graças a ti, que o Senhor nos chamou para fora dessa perdição e nos separou para sermos pessoas boas através de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.